Eu sou Larissa Item, designer de moda, arquiteta, mestra em edificação sustentável, dona do brechó Hoje é para Usar, e por aqui no Notícias de Segunda Mão a gente fala sobre moda, sustentabilidade e sobre as histórias do dia a dia de um brechó. Olá, gente! Bem-vindos a mais um Notícias de Segunda Mão, o podcast que é um oferecimento da Hoje é para Usar, vocês já sabem disso. Eu sou Larissa Item, justamente a dona do brechó Hoje é para Usar. E aqui no nosso podcast a gente fala sobre moda, sustentabilidade, arte, cultura. E hoje a gente tá com uma pessoa super especial, que é um nome, assim, que sabe do que tá falando quando se trata de sustentabilidade. Ela é bióloga, gestora ambiental e o nome dela é Flora Assis. Tudo a ver. Eu amo que o nome dela, ela já destinada. veio pronta. Eu tava comentando isso ontem com meu marido. Eu falei, gente, é muito bom que ela é bióloga e o nome dela é Flora. É maravilhoso. Pelo menos eu passo todas as vezes que eu me apresento. Ah, seu nome, você tem uma irmã que chama Fauna? A vida toda ouvindo essa piada. A piadinha clichê. Essa é. E aí, Florinha, mas me conte, tem alguma coisa a ver? Sua família já é da área da biologia? Alguma coisa assim? Ou nada a ver? Nada a ver. Só porque acharam bonito mesmo. Ah, vamos pôr curto, simples, fácil e bonito. Foi uma total ironia do destino. Foi ironia do destino. Então vamos aproveitar essa ironia do destino e me conte um pouco da sua história, né? Como foi que você se tornou bióloga? Como foi que depois você se tornou gestora ambiental? Como foi que isso se deu? Porque a gente fala aqui muito sobre justamente sustentabilidade, né? Que a gente sabe que brechó tem muita ligação com isso. E quando eu pensei em você, eu falei, gente, é perfeito a gente trazer Flora, porque ela é justamente especialista nisso. Então eu quero saber como foi que você chegou, né, nesse caminho aí na sua vida. Então, eu sou bióloga, como você já falou, formada pela UFBA. Eu entrei na faculdade em 2009, aí me formei em 2014. E assim, quando eu entrei lá na faculdade, aquela coisa, eu já tinha na cabeça assim, vou fazer genética. Não sei por que todo mundo acha genética chique. É, exato, vai ser cientista, vai ser chique. Todo mundo que entra na biologia meio tá assim, vou fazer genética, ficar lá no microscópio chique, vendo as curar coisas. O câncer, eu acho. Exatamente. Todo biólogo quer curar o câncer, ficar famoso, ganhar o Nobel. Exato. Mas aí, a gente vai sendo apresentada outras possibilidades, né? Outras áreas que tem dentro da biologia. E uma que me encantou, principalmente pela praticidade, pela maneira como ela se reflete para o dia a dia das pessoas, foi a área de sustentabilidade de meio ambiente. Que, para ser honesto, na verdade, fala-se pouco na faculdade. Eu acho que a gente podia ter um campo maior, tanto de pesquisa quanto de disciplinas mesmo oferecidas para esse campo de sustentabilidade. Eu ia te perguntar exatamente isso, se é muito fomentado na faculdade. Não é tanto. Tem muito mais essas outras áreas mais acadêmicas mesmo, né? Sim. Que a gente conhece como as tradicionais, né? Zoologia, genética, botânica. Mas aí essa parte eu me identifiquei e conheci porque eu comecei a trabalhar muito rápido dentro da faculdade ainda, numa empresa que fazia gestão de meio ambiente. E, entre outras coisas, tinha também essa perspectiva da sustentabilidade dentro da empresa. Aí, quando eu terminei, eu resolvi que eu ia fazer um mestrado em gestão de meio ambiente. E também fiz lá na UFBA. E aí, terminei o mestrado e comecei a trabalhar em empresa de licenciamento ambiental, que é o que a gente conhece, mas ainda achando que não era bem aquilo que eu queria, que não era aquilo que eu estava querendo fazer. E aí, quando foi em 2021, Ellen, que é minha sócia na empresa hoje, minha amiga, estudou comigo lá na UFBA também, na mesmo período, a gente entrou juntas. Ela veio com essa ideia da Mirante Soluções Sustentáveis, que é a empresa que a gente tem, para justamente trazer a sustentabilidade para o dia a dia das pessoas. Perfeito. A ideia inicial era essa. E foi daí que a gente partiu. Foi daí que a gente começou. Perfeito. E me conte um pouquinho o que é que faz uma gestora ambiental, né? Eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe, não tem a menor ideia do que é que faz uma gestora ambiental. Então, conte aí pra gente. Então, a gestão ambiental, ela é uma área muito, muito ampla, né? Ela pode ir desde o mais tradicional, que é o que as pessoas conhecem mais, porque realmente tem mais empresas trabalhando com isso, que é a parte de acompanhar projetos de licenciamento ambiental. É uma parte mais burocrática, na verdade. Sim. Né? Para empresas que querem conseguir suas licenças, e aí tem que ter esse contato com o órgão, tem certos estudos que tem que ser feitos, tem que certas legislações ser atendidas, e aí a maioria das empresas trabalham nesse âmbito. Sim. E aí tem uma parte da gestão
ambiental, que seria mais o que a gente faz hoje, que é ser consultor de sustentabilidade. Que acho que isso as pessoas podem estar começando a ouvir mais a respeito hoje, porque a gente está tendo uma mudança no mercado. Da importância de meio ambiente, a importância de você utilizar estratégias de sustentabilidade. Então, o consultor de sustentabilidade, que é o que a gente faz hoje, ele busca estratégias da sustentabilidade para reduzir custo, para melhorar a eficiência das empresas, para espalhar e contribuir com projetos educacionais. Essa é o que faz o consultor de sustentabilidade. E aí a gente faz isso com os nossos clientes. Perfeito. Sejam eles uma casinha, ou um shopping, um restaurante, um laboratório. Para qualquer tipo de cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, estratégia de sustentabilidade pode ser usada para reduzir custo e melhorar a eficiência. Perfeito, porque a gente acha, né, já falamos muito isso aqui até no podcast, que a gente acha que a sustentabilidade é uma coisa de outro mundo, uma coisa de quem tem muito dinheiro, uma coisa de empresas enormes, né, de governo. Exatamente. Apenas, e que a gente não tem como aplicar no dia a dia, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem conhecimento, enfim. Mas se eu quiser hoje construir minha casa, eu posso procurar a sua empresa e você vai me ajudar a aplicar estratégias de sustentabilidade na minha casa. Com certeza. E assim, o que justamente foi uma das coceirinhas que a gente teve lá atrás para começar a empresa, foi justamente isso que você estava falando. Existia um gap de conhecimento do que as pessoas viam o que era sustentabilidade para aquilo que é real ser aplicado na sua vida, o que é que pode ser transformado em realidade. Então a gente vem tentando suprir o que a gente chama de gap de conhecimento, né? Esse buraco que tem entre uma ideia e a materialização dessa ideia na vida das pessoas. Então, por exemplo, você quer construir uma casa, sua casa ela pode ser sustentável desde o projeto. Sim, a concepção do projeto ela pode ser sustentável, a gente ajuda vocês a escolher materiais mais sustentáveis para a obra mesmo. A gente tem uma obra mais limpa, talvez. Exatamente, estratégias de sustentabilidade para a hora da construção, né, que a gente conhece como programas de gestão de resíduos de obras civis, essas coisas todas. A gente tem soluções sustentáveis que podem ser aplicadas quando a casa já está pronta. Tem soluções sustentáveis, por exemplo, digamos que você seja uma empresa. Tem soluções sustentáveis que são voltadas para treinamento de pessoal, porque às vezes uma mudança de comportamento pode gerar uma perspectiva de melhoria de sustentabilidade. Exatamente. Então, são muitas as áreas que dá pra gente participar e trabalhar e melhorar. Perfeito, exatamente. E não sei se eu já falei aqui, mas eu sou arquiteta e também sou mestre em edificação sustentável. Eu sei. E aí é justamente isso. Quando eu entrei na faculdade, pra mim foi um leque novo que se abriu, porque a gente pensa muito em sustentabilidade apenas em ações pontuais que são feitas. Vamos construir, então a gente vai construir, vai colocar placa solar. A gente vai colocar... As tradicionais, né? As tradicionais. Estão mais disseminadas na mídia também, tudo. Exato. E às vezes sem nenhum estudo de se aquilo realmente vai ser sustentável. Porque o que a gente via era que às vezes, se a gente colocasse uma placa solar, o custo final dessa instalação não vai ser pago ao longo do tempo. Porque, por exemplo, não vale a pena. Por exemplo, a gente estava lá num lugar onde eu fiz meu mestrado, que foi na Galícia, que tinha muitas nuvens o ano inteiro, não tinha muito sol. Então, tinha lugares que realmente a energia solar não era a melhor opção, porque não se pagava. Então, existe a questão da sustentabilidade também financeira, não é só sustentabilidade ambiental, né? Isso vai se pagar, a pessoa vai instalar isso retorno. E vai ter retorno, ou ela vai acabar tendo prejuízo, então já não é mais sustentável. Então, tem muito isso também, né? A sustentabilidade, ela não é única, que é o que você estava falando. Não pode ser engessada. Não pode ser engessada. Porque é justamente esse engessado que distanciou as pessoas daquilo que dá para ser aplicado no seu dia a dia. Perfeito. Se eu não tenho... Isso é coisa das grandes empresas, como você falou. Isso é coisa do governo, porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas a sustentabilidade, ela tem que ser moldada para a sua possibilidade. Exatamente. Então, tanto a sua possibilidade financeira, o seu recurso de tempo. Você tem tempo disponível. Por exemplo, as pessoas às vezes não pensam. Digamos, uma escola. Recentemente, a gente até fez um trabalho numa escola. O que eles queriam era diminuir os gastos. Era uma escola pública. Eles queriam diminuir os gastos da maneira que desse das contas da escola através de estratégia de sustentabilidade. Olha que massa. Só que eles também não tinham, justamente, era uma escola pública com poucos recursos, eles não tinham como fazer coisas muito mirabolantes. A gente falou o seguinte, faria diferença para vocês? Primeiro, vamos conceber aqui um projeto de captação de água de chuva básico, porque a escola tinha estrutura e tudo, né? O teto, a gente fez medição, tudo. Os alunos participaram, virou um projeto educacional dos alunos. Que legal, que massa. E outra coisa, a gente pode fazer o seguinte, vamos instalar uma horta que vai prover para a cantina, e a cantina vai ter uma redução
Nos custos de alimentação. Até hoje a gente recebe foto das professoras mandando as coisas que eles estão colhendo. Ontem o lanche foi não sei o que, que veio da horta. Gente, olha só como isso é legal. Uma coisa super básica. E como isso é legal pra própria educação das crianças. Exatamente. Saber que eles estão comendo o que eles plantaram. O que eles plantaram. Então, Incrível. E aí tinha várias estratégias de educação na implantação da horta. Então, tinha o professor de matemática que conseguiu dar aula com alguma coisa da horta, a professora de biologia, o professor de química. Então, a gente foi uma coisa meio interdisciplinar que deu um resultado real para o que a escola precisava. Esse é um exemplo de uma escola que não tinha muitos recursos. Se fosse um outro lugar com menos espaço, com mais recursos, a gente ia adaptar outras coisas que fosse possível para aquele espaço. Se você mora num apartamento de um quarto, existe uma possibilidade de alternativa sustentável para você. Se você é dono de um shopping, existe uma alternativa. Uma indústria, não importa. A sustentabilidade ela não pode ser engessada, senão ela distancia as pessoas. Exato, perfeito. E você tem algum exemplo de algum projeto de casa, ou que você pegou desde o início do projeto, ou que você pegou já da casa pronta para transformar ela, que você aplicou essa estratégia de sustentabilidade? Pra gente poder falar um pouquinho mais sobre, né, com as pessoas. Real, né? E uma casa, né? E uma coisa que é mais próxima a gente. Isso. Tem 2 casos. Um, que a casa ainda tá em construção, mas o projeto ele foi pensado com a gente já desde antes. E uma casa que já estava em processo de construção quase pronto. Então, a quantidade de coisas que eram possíveis fazer eram menores, né? Então, por exemplo, a gente teve uma casa que já estava quase pronta, né? Assim, tava na parte dos... Não sei como é que vocês falam da arquitetura. Já tava colocando piso, a parte final, assim, praticamente. Os acabamentos. Os revestimentos. Aí ela chegou assim pra gente e falou, o que é que dá pra fazer? É uma casa que a gente não vai morar, é uma casa que vai ser só de visita e tal. O que é que dá pra fazer que não tenha um gasto muito grande, que não precise que tenha gente todo o tempo, né? Porque não vai ser a casa da moradia. E a gente foi desenvolver um projeto. Esse foi captação de água da chuva, especificamente. Pra ela usar pra rega de jardim e pra lavagem de calçadas, lavagem da casa em geral. E a gente fez esse projeto pra ela. Já essa outra casa, que é lá no Litoral Norte, ela tá com a gente desde o projeto. Então, legal. Tudo na casa vai ser pensado de maneira sustentável. Então, a casa, ela não tem o acesso do saneamento. Então, a gente fez um projeto de reaproveitamento de águas negras e reaproveitamento de águas cinzas para a água circular dentro da casa e ser disposta de maneira correta e sustentável. Explica pra gente o que são as águas negras e as águas cinzas, Lori. É verdade, pra gente entender, vamos lá. Então, as águas negras são as águas que saem das descargas. São águas que não podem ser reaproveitadas para dentro da casa. Então, elas têm que realmente ser dispostas. Tradicionalmente, nas cidades, a gente dispõe elas no esgotamento sanitário. Que a gente sabe que, mesmo nas grandes cidades, aqui na nossa cidade, inclusive, ele é precário. Totalmente. Ele não tem um tratamento adequado. A maioria das vezes é parar no mar, em algum rio. Não sei se vocês viram recentemente no Rio Vermelho. Terrível. Eu moro no Rio Vermelho, o pessoal fica indignada. Mas, enfim, eles lançam o esgoto ali sem tratamento nenhum. Do lado do antigo mercado do peixe, Exatamente, ali no largo. Maravilha. Horas a fio de esgoto sendo lançado in natura, como se chama, no mar, né? Sem tratamento nenhum. Então, essas seriam as águas negras. E aí, lá nessa casa, como é distante, é um sítio, a rede de esgoto não chega lá. Então, tinha que ver uma alternativa para isso. As águas cinzas, elas são as águas que vêm das pias, dos chuveiros. Sim. Essas águas podem ser reaproveitadas. Não para consumo, mas elas podem ser, por exemplo, direcionadas para lavagem de jardim, lavagem da casa, para a própria descarga. Sanitário, né? Exato, para o próprio vaso sanitário. Então, é como se você faz a água, o máximo dela, circular dentro da casa antes que ela seja disposta. E essa água cinza pode vir da chuva. Perfeito. Então, é quase que um ciclo completo, porque você capta essa água da chuva, leva ela para as caixas, né? Usa ela para as... Na verdade, vamos ser honestos aqui. Na teoria, você não poderia utilizar a água da chuva para fins potáveis. O que é que são os fins potáveis, né? Torneiras, chuveiro, essas coisas. Só que a gente bem sabe que essa não é a realidade do brasileiro. Principalmente das regiões mais secas. A casa da minha avó é no interior da Paraíba. E tem um tanque enorme de água da chuva. Não existe uma possibilidade de chegar para aquelas pessoas e dizer, vocês não vão usar água da chuva. Não tem como. Aí eles vão dizer, a gente vai usar o quê? Né? Porque, assim, precisa da água da chuva, principalmente naquelas regiões. Essa é uma legislação que tem que ser revista
porque ela é baseada... A legislação que a gente tem aqui na Bahia, principalmente, que fala sobre não poder reaproveitar a água da chuva, ela é baseada numa lei de São Paulo, do estado de São Paulo, de outra que realidade. tem uma realidade completamente diferente, que tem uma realidade de poluição muito maior, poluição do ar, né? Muito maior do que a nossa, que pode sim acabar contaminando a água da chuva. Exato. Essa não é a nossa realidade. Então, eu acho que, inclusive, essas estratégias trazem pra gente conhecimento, pra gente ver que às vezes tem certas coisas na nossa realidade que estão erradas, equivocadas. Exatamente. E a própria sustentabilidade, ela é aplicada em algumas regiões e outras não. Em outras não. Algumas estratégias podem ser aplicadas em um lugar e outros não. Exatamente. Então é isso. Nessa casa, a gente previu captação de água da chuva, reaproveitamento para as torneiras, depois essa captação da torneira vai para descarga, depois dessa descarga vai para um tanque de evapotranspiração, que também é natural, onde a pessoa vai dispor a água negra, que é a água da descarga, e pode ter banana, pode ter... na verdade, é uma rega de uma área específica, né? Contida para não contaminar o solo, mas também tem produção. Então, esse esgoto não vai para o ambiente. Você vai devolver água para o ambiente, água limpa. Legal, maravilhoso. Tudo então... lá. Os materiais do projeto, tijolo ecológico, telha sanduíche, tudo foi concebido para tentar ser o mais sustentável possível. Precisar de menos energia depois. Perfeito. E é isso, né? A sustentabilidade, a gente fala muito no âmbito... A gente fica pensando, porque tem que ser bom pro mundo. Mas muitas vezes a sustentabilidade é bom pra gente mesmo, porque ela reduz custos. Então, ela apresenta resultados reais e factíveis na nossa vida, né? Isso, e faz parte do trabalho, quando a gente é contratada, mostrar pra pessoa ou pra empresa, essa aqui é a projeção de quanto tempo vai precisar pra você reduzir e pra você pagar o investimento que você fez. Exatamente. E a depender do tamanho, esse tempo é maior ou menor, mas sempre se paga. Exatamente, porque o que acontece? Quando você vai aplicar uma estratégia de sustentabilidade, claro que você tem que pagar para que aquilo seja instalado. Tem um investimento. Tem um investimento. E aí se faz justamente esse cálculo de em quanto tempo esse investimento vai ser pago, de acordo com o que você vai economizar depois, posteriormente, por conta da aplicação dessa estratégia. Isso. E faz parte do nosso trabalho mostrar para você, é tanto tempo. Exatamente. Tantos anos você vai pagar esse seu investimento e você vai começar a economizar o dinheiro que seria gasto com tal coisa, né? Ou com água, né? Como o caso que você falou. Ou com energia. Se você colocar, exemplo, placas solares. Então, quanto tempo que você vai conseguir pagar a aplicação das placas solares? Ainda mais a gente que mora num lugar que... Com tanto recurso. Tanto sol, tanto recurso. Tanta chuva também. Chuva. Exatamente. A gente tem aí uma possibilidade enorme de aplicar sustentabilidade. Isso era uma coisa muito engraçada lá na Espanha. Porque eles não têm muita coisa, né? Sim. Onde eu estudei lá na Galícia, eles não têm um monte de recurso. Então, eles não têm luz solar o ano inteiro, porque lá é muito nublado. Eles não tinham muito lugar para aplicar energia eólica, porque não tinham muitos campos abertos, né? O local é muito pequenininho. A gente aqui tem um monte de recurso. E lá eles ficam aproveitando o máximo que tem. E aqui a gente não aproveita o potencial todo que a gente tem, né? E eu acho que a gente tá começando a aproveitar mais agora. Eu acho que a gente tá num caminho bom de amadurecimento nesse sentido. Mas eu acho que também isso faz com que mascare um pouco a necessidade e a urgência dessas coisas. Sim, para as pessoas em geral. Total. Mas olha o tanto de água que tem aqui. Isso. Chove tanto, olha o tanto de rio, olha o tanto... É tanto recurso natural que a gente tem, e a gente tem mesmo, que fica difícil das pessoas entenderem por que eu estou com tanta urgência dizendo que eles vão faltar. Exatamente, é isso mesmo. Aqui no Brasil, a gente não pensa tanto nisso porque a gente tem demais. E lá fora, como eles não têm, eles já estão pensando... Só, gente. Exato. O Brasil não está só no mundo, a gente precisa que todo mundo colabore. Lá, por exemplo, a questão energética é uma questão... terrível, assim, pra eles. Urgente, porque eles não têm hidrelétricas suficientes. A energia... Tudo gás. A energia... Que nem vem deles, né? Que nem vem deles, exato. Eles têm que importar o gás. A energia nuclear é uma energia que é instável, né? Já não se usa mais. Muitas usinas nucleares estão sendo, inclusive, fechadas. Que antes era considerado... Limpa. Que já porque os critérios eram uns e hoje em dia a gente sabe que é limpa por uns aspectos específicos e para outros é bem complicado. Exatamente. Então, para eles, essa questão da energética é muito difícil. A energia lá é caríssima, porque justamente... você também já morou lá, né? Na Espanha. Que coincidência. Então, a gente tem demais, a gente acaba não dando valor que a gente tem, né? Não, e eu entendo.
É justamente isso da falta do conhecimento. Isso. Se você não for ensinado, eu realmente não entendo por que eu precisaria... Economizar energia, economizar água. E também acho que tem um aspecto de a gente tem que responsabilizar a cada um de acordo com a sua responsabilidade. Perfeito. Né? Então, Perfeito. por exemplo, eu também não acho que é certo a gente ficar sempre com esse discurso de quem precisa mudar são as grandes empresas ou os governos, porque eles são os maiores impactadores, os maiores responsáveis. Eles têm responsabilidade também. Então, a responsabilidade deles é de acordo com o tamanho da responsabilidade que eles têm. Então, é maior, realmente. Eles que têm que investir mais dinheiro, eles que têm que ir atrás das políticas públicas. Mudanças muito radicais, que são as que a gente precisa hoje, tem que vir de política pública, realmente. Mas existe uma responsabilidade nossa, e é uma responsabilidade que, na verdade, é um poder, que às vezes eu acho que até você que fala mais sobre essa coisa de consumo, sabe que... A gente tem poder com aquilo que a gente consome. Exatamente. Às vezes a gente se distancia, eu sou só eu, mas nós como consumidores, a gente tem um poder muito grande de pressionar. Exatamente. Então, se eu entendo que sustentabilidade é uma coisa importante e aí eu mudo na minha casa, aí eu começo a mudar o jeito que eu compro. Isso. Aí se eu começo a mudar o jeito que eu compro, eu começo a selecionar as empresas que já não fazem mais sentido pra mim. Exatamente. E essas empresas, óbvio, querem ganhar dinheiro. Faz sentido, são empresas. Então elas dizem, se essas pessoas elas querem, vai me dar dinheiro, que eu melhore tais e tais aspectos da minha empresa para ser mais sustentável, vamos fazer. E para mim tá tudo certo. Tem gente que não gosta muito dessa coisa do mercadológica. Mas é isso aí. E eu fico, gente, se é assim que funciona... É assim que funciona. Vamos fazer funcionar. A gente tem que jogar o jogo também, né? Porque é isso. A empresa ela só vai mudar quando apertar no bolso dela. Quando ela vê que se ela não... começar a aplicar a sustentabilidade, ela vai começar a perder cliente, ela vai começar a perder dinheiro, aí ela vai mudar. Então, Exatamente. A gente tem esse poder. E aí tem o passo a passo também, né? Porque aí as pessoas falam assim, mas tem muito greenwashing, né? Que é aquela coisa da empresa meio fingir que ela faz uma iniciativa sustentável, porque ela sabe que o consumidor tá procurando aquilo. Exato. Só que eu acho que a gente tem que encarar isso primeiro, tem que realmente ir atrás e denunciar e saber quem são essas empresas que estão fazendo. Mas a gente tem que entender que eu pelo menos, isso é uma opinião particular. Eu acho que isso é um passo. Ou seja, nós passamos de ninguém se importar pra isso, para as empresas entenderem que as pessoas se importam a ponto delas quererem maquiar uma coisa. E aí eu acho que a gente vai chegar no estágio que as pessoas vão começar a identificar as empresas que estão maquiando as coisas e a gente vai passar pro estágio da realidade. Que não é mais para inglês ver. Perfeito. Então, que tem que ser na prática mesmo. Quanto mais rápido a gente acelerar esse processo, melhor. Perfeito, você falou tudo. E é isso que eu queria te perguntar. Você que trabalha diretamente, né, com isso, com esses projetos e com empresas, inclusive. Você sente que as empresas, elas te procuram muito nesse sentido de preciso melhorar para o meu consumidor entender que eu tenho atitudes sustentáveis? É muito por essa pressão? Na verdade, tem as duas realidades. Sim. Mas no final das contas, é porque o consumidor quer. A empresa toma decisões baseadas no financeiro. É aquilo que a gente fala, empresas não são pessoas, empresas não têm consciência, empresas elas querem lucrar. E isso por si só não é uma coisa errada necessariamente. Depende do que você faz para obter o seu lucro. Mas, por exemplo, se a empresa chega para mim e fala assim, olha, fiz uma pesquisa e vi que existem pesquisas, inclusive, que já apontam as porcentagens, acho que 80% dos consumidores brasileiros falam que já selecionam certas empresas baseadas nas atitudes sustentáveis. A empresa vê o negócio dela e fala, então eu vou ficar de fora e vou começar a vender menos. Então ela vem porque ela quer melhorar a imagem da marca e aplicar essas iniciativas que o consumidor quer. E outras não ainda chegaram nesse estágio, mas elas querem economizar no seu próprio processo. Perfeito. Então tem essas duas vertentes, essas duas vertentes. Aquilo que vem do desejo do cliente e aquilo que vem da necessidade da empresa de reduzir os custos. Então, se ela puder reduzir custo, ao mesmo tempo que ela melhora a imagem da marca, ela tá ganhando dos dois lados. Perfeito. Exatamente. Pra ela é maravilhoso. Pra ela tá tudo certo. E é isso. E o nosso papel é entender que a gente tem parte nisso como indivíduo e que fazer na nossa casa faz diferença, sim. Porque o que a gente faz na nossa casa, a gente transmite para o vizinho, que transmite para o vizinho. Exatamente. E querendo ou não, aquilo que a gente faz na nossa casa se transmite naquilo que eu tenho como valor para o mercado. Então, acaba modificando também. Eu uso um exemplo que é engraçado, que é, por exemplo, existem
Pra quando você faz coleta de água da chuva, você usa tanques comuns, né? Aqueles de água. E aí, tem gente que tem gente que não tinha espaço pra escavar. Então, o tanque tem que ficar exposto, ou você tem que criar uma estrutura pra esconder. E venhamos que não é uma coisa bonita. Sim. E aí, as pessoas ficavam, poxa, eu não vou fazer porque... é feio, vai ficar no meio do aquele negócio azul, que é no a meio maior parte azul, a caixa né? d'água, né? Aquela... cinza, aquele negócio feio. E aí uma empresa desenvolveu caixas d'água bonitas. Ai, olha isso, um nicho de mercado. E um nicho de mercado. Caixas d'água bonitas, estilosas, coloridas. Que legal. Com uma estrutura diferente. Então, você veja, é um nicho de mercado, ela quer lucrar. Mas é lucrar de uma necessidade das pessoas. Ela quer reaproveitar a água, mas ela não quer que a casa fique feia. Exatamente. Exatamente, perfeito. E isso que você falou também, né, de pequenas coisas que fazem diferença. Inclusive, no meu TCC do mestrado, que a gente chamava lá de TFM, trabalho final do master, eu fiz justamente... A minha ideia era pegar uma edificação existente e ver o quanto eu conseguiria transformar, o quanto eu conseguiria economizar, né, no caso era de energia, o quanto eu conseguiria economizar de energia apenas com pequenas modificações dentro do layout da casa. Sim. Que inclusive eu peguei a sua casa, o seu apartamento, não sei se você lembra. Eu não sabia. ela nem sabia. Que chique. Tá na Espanha, minha casa. Porque, gente, Flora, ela é esposa de um amigo meu da faculdade. Conheci Flora através desse meu amigo da faculdade. E aí eu procurei, né? Gente, alguém tem uma planta? Eu queria na federação, por inúmeros motivos. Sim. Mas enfim, eu queria um local na federação. E aí ele falou, tem a casa de Flora, a que vocês moravam antes, na federação. O apartamento. E aí eu falei, me mande a planta, pelo amor de Deus, você tem a planta? Ele tem, eu vou te mandar, me mandou. E aí eu fiz todo... Nem eu sabia que tinha planta na minha casa. E você não sabia disso que ele tinha me mandado? Não. Pois é. Meu Achei TFM, muito chique. Vou te mandar meu TFM. Manda, sobre quero sua ver. casa. E aí eu fazia justamente pequenas modificações. Então, eu abria espaços no layout do apartamento. Eu colocava algumas proteções solares nas janelas. Pequenas atitudes. E no final, eu via se eu conseguia ter alguma mudança, né? Reduzir alguns custos. E eu consegui uma mudança de, acho que era 2 graus de temperatura, apenas com essas pequenas modificações no layout do seu apartamento. Simples. Exatamente. Então, e a gente acha que 2 graus de temperatura é pouco, mas é muito. É muito. É muito. Numa cidade quente como essa, é muito. Você diminui de 25 para 23 graus, você já dá um conforto térmico muito maior. Com certeza. Então, é isso mesmo, pequenas coisas. E justamente nessa questão da arquitetura da construção, que você também acaba entrando, porque é justamente nisso que você atua, a gente consegue uma melhora apenas mudando a concepção do projeto. A direção, sabendo de onde veio o vento, de onde veio o sol, colocando as janelas, essas coisas todas. Exatamente. Apenas na concepção, a gente não precisa nem até, às vezes, gastar um dinheiro a mais. É só a gente saber como que a gente vai locar aquela casa, né? Que material que a gente vai usar naquela casa. A gente já consegue diminuir os impactos. Não, né? Eu acho que arquitetura e sustentabilidade conversam muito. Total. Muito mesmo, assim. Pra modificar tanto essas pequenas coisas, tipo a casa de alguém, quanto urbanamente falando, né? Se você pensar no mesmo sentido para uma cidade, olha como você pode melhorar. Eu tava lendo uma notícia um dia desse, eu achei tão legal, que era sobre... saindo um pouco do assunto, eu gosto muito de esportes. Muito, sou apaixonada por esportes. Gosto de ir pras Olimpíadas, assisto tudo, acompanho, grito em casa, faço uma louca. Mas eu tava olhando, e as próximas Olimpíadas vão ser em Paris. Sim, exato. E aí eu tava lendo algumas notícias e tal, e aí fala que o Rio... Em Paris, o Rio Sena era muito poluído. Muito poluído. Historicamente, centenas de anos de poluição. E que quando eles foram escolhidos para ser a sede das Olimpíadas, eles se propuseram a fazer a limpeza desse rio. E a limpeza de um rio, principalmente um rio que é dentro de uma cidade, é muito mais complicada do que simplesmente tirar entulho, o lixo de dentro daquele rio. E aí vai para a parte do pensamento da sustentabilidade pro urbano. Que é... A gente não pode só limpar esse rio sem fazer as modificações, por exemplo, de esgotamento sanitário. Perfeito. Eles tinham áreas da cidade que continuavam lançando esgoto naquele rio. Então, tudo começou com um projeto de arquitetura e urbanismo nas regiões e de hidrossanitário nas regiões que lançavam esgoto no rio. Aí depois passou-se para começar ativamente a limpar as áreas do rio, os resíduos. Aí depois fazer um tratamento mais biológico, trazer espécies novas. Aí depois teve
projetos arquitetônicos para que aquele rio não só ficasse sendo um rio, mas ele também fosse aproveitado pela população. De encontro então as pessoas vão poder nadar, vão ter decks, restaurantes. Então eu achei tão legal aquilo, porque é uma junção de tudo, você vê. Exatamente. Que o sustentável, ele é para ser bonito pro meio ambiente, mas ele tem que ser útil. Exatamente. Que é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas acham que as árvores são lindas, maravilhosas, elas estão lá. Não, se eu puder aproveitar aquilo pro dia a dia das pessoas, é ali que elas vão ver valor. Claro, você vai fazer sombra pra poder aquela pessoa ficar ali naquele parque mais agradável. Não, eu fiquei passando uma bestalhada, fiquei emocionada vendo o vídeo do... Que eles manda pra gente depois que eu vou postar. Um videozinho mostrando como é que eles foi o processo todo e em que estágio eles estavam, e tinha lá, tipo, um videozinho que era como se fosse o futuro, porque as Olimpíadas já são ano que vem, né? Ano que vem. Mostrando as pessoas nadando, tomando sol na beira do rio, aí uns quiosques. Gente, isso aqui é o puro suco da sustentabilidade. Exatamente. Manda pra gente quando eu postar o episódio, eu vou postar lá nos stories. Muito legal. E não é a primeira, né? Tem algumas, eu não lembro agora onde mas é em algum país asiático. Que é na Coreia. Que eles fizeram exatamente isso num canal que tinha lá, e era um canal super poluído, e eles revitalizaram e virou um parque urbano. Lazer. Exatamente, virou um parque linear. Podia trazer pra cá essas coisas. Total, exatamente. Poxa, virar que é até uma questão que foi muito debatido sobre a Centenário aqui. Sim. Que a Centenário, eu não sei, as pessoas mais novas talvez nem saibam, mas ali passa embaixo da Centenário um canal, né? É isso, que é outra coisa. A gente tá acostumado a falar canal. Gente, parem pra pensar que todos os canais de Salvador são rios. Exato, e viraram canais. É canal triste, agora, né? É, triste. Exato, e ali passava um rio que tem esgoto, o esgoto vai pra ali e tal, e ele inundava muito durante as chuvas. E aí, o que fizeram? Tamparam. Falaram, vamos resolver esse problema como? Tampando, já que é um esgoto, é um negócio sujo, não tem... A gente não consegue longe dos olhos, longe do coração. Longe do coração, tampamos. Assim, ficou um local legal? Ficou um parque urbano legal? Ficou. Porém, não seria muito mais legal. As duas coisas. Exatamente. Poderia ter revitalizado o rio e feito um parque urbano legal. Exatamente. Então... E eu acho que a gente tinha que estar olhando os exemplos de quem tá fazendo direito. A gente tá resolvendo certas coisas aqui como se fazia 20 anos atrás. Exatamente. E aí, essas cidades que estão fazendo essas coisas já fizeram isso que a gente tá fazendo hoje. Viu que não deu certo. E gastaram muito mais dinheiro agora pra refazer e tentar revitalizar. Então, por que a gente tá fazendo o erro que eles cometeram 20 anos atrás e não já estavam fazendo o que eles têm que fazer agora? Exatamente, perfeito. É isso aí. Inclusive, Florinha, existem, não sei também, é uma coisa que talvez muita gente não saiba, eu mesmo não sabia antes de entrar no mestrado, que existem muitas certificações. Né? Não sei também se você entra nesse mérito quando você vai falar com seus clientes. Que isso é até bem legal para empresas, né? Sim, que você pode tirar certificados de sustentabilidade. Existem várias certificações sérias que elas atestam que aquela casa ou aquela empresa ou aquela cidade, existem certificações de cidade, né? Atestam que aquela, enfim, a determinada coisa, ela atende a certos parâmetros de sustentabilidade, né? Então, por exemplo, tem o LEED, que é de edificações. Que é de edificações. São vários. Assim, e tem para todos os tipos, porque, por exemplo, sustentabilidade, óbvio, envolve meio ambiente, obviamente, mas envolve social também. Exatamente. E então, econômico, né? E social e econômico. Então, você tem certificados que são para especificamente coisas de meio ambiente, ou seja, esse que você falou, o LEED, edificações sustentáveis. Essa edificação segue esse critério, pronto, ela ganha, é como se fosse um selo. Isso. Para atestar que, eu quero comprar um imóvel nesse prédio. Pra mim, é importante que ele seja um prédio sustentável. Como é que eu sei realmente que esse prédio... Aí eu olho lá, ele tem certificação LEED. Então, quer dizer que alguém já foi lá e certificou que ele faz essas coisas que ele diz que faz. Exatamente. Mas aí tem de todo tipo. Tem, por exemplo, até os mais básicos, gente. Aquele selo de alimento orgânico. Perfeito. Aquilo é uma certificação. Quer dizer que aquela agroindústria produz alimento orgânico. Aquele alimento tá chegando, alguém foi lá e viu que realmente atestou que o que ele fala é verdade. Tem outros certificados que são para atestar que aquela empresa busca equidade de gênero no seu corpo de trabalho. Então, se isso é um valor para o consumidor, ele olha, poxa, eu queria uma empresa que homens e mulheres tivessem a mesma quantidade de pessoas negras, pessoas brancas, salários iguais.
equidade de raça, tudo isso, existem selos para isso. Então, a gente chama que a empresa passa por uma certificação, que vai lá o auditor, são auditores específicos de dentro daqueles selos, aí eles vão lá com todos os protocolos, se aquela empresa cumpre, aí ela ganha o selo e ele tem que ser renovado, porque não adianta nada você fazer um ano e depois abandonar. Exatamente. Então, você sabe que se aquela empresa tem aquela certificação, é porque ela regularmente passa por novas inspeções. E continua atendendo aos critérios. Exatamente. E como é que você tem algum lugar que você consiga ver esses selos, alguma dica pra dar aí? Na verdade, por exemplo, se for relativo a alimento, por exemplo, como a gente tava falando de agroindústria, orgânico, tá lá no próprio pacote. Eles estão lá. Você olha, geralmente tem aquele símbolozinho. Quando ele é transgênico, tem o selo do transgênico. Quando ele não é, tem um selinho embaixo também, uma figurinha que tá na própria embalagem. Num prédio, se você entrar no site de uma construtora, por exemplo, digamos que seja uma construtora que é certificada por suas atitudes sustentáveis. No site da construtora, vai tá lá também. Geralmente tá bem... Quando são pessoas... eles têm muito interesse. Eles gostam de dizer. Você entra, já tá lá, na frente. Nós somos certificados. Eles têm mais de um, às vezes. Um pra meio ambiente, um pra social, como a gente tava falando. Exato. Então é fácil de encontrar. É só pôr o nome do que você tá pesquisando, sei lá, certificação. Se ele tiver, vai aparecer, com certeza. Eles sabem que é marketing bom também. Claro. É porque tem algumas certificações que são meio duvidosas, né? Que a gente tem que duvidar um pouquinho. Então, é bom... se você tiver um pouco mais de tempo, você pega aquela certificação, joga no Google, né? Pra mais ver antigas também. Isso. Se ela tá... Quanto tempo tá no mercado certificando pessoas, né? Perfeito. Tudo nessa vida a gente faz uma pesquisa, porque isso a gente não faria, né? Exatamente. Não acredite em tudo que você vê. Exatamente. Que é voltando àquele assunto do greenwashing. Exato. Às vezes não precisa nem de certificação, só pra você ver. Tem empresa que só... muda a embalagem. E a pessoa ela já fica, acha... vamos botar uma embalagem mais verde. Porque aí isso vai fazer com que a pessoa pense no subconsciente de que nós temos... Então a gente tem que ficar atento. Exatamente, porque tem todo um estudo mercadológico, psicológico, inclusive, por trás disso. Exatamente. Exato. E às vezes a pessoa bota assim, orgânico. E a pessoa acha que aquilo é um selo, mas não é. É apenas ele que falou que é orgânico. Então tem muitas essas coisinhas pra gente ficar atento, aquele né? cruelty free também. Isso, exatamente. Cruelty free, que quer dizer que não foi testado em animais. Em animais, não tem crueldade com animais, exatamente. Exatamente. Que é, inclusive, diferente do vegan, porque pode ser que não tenha... componentes animais, né? Na composição. Na composição, mas às vezes foi testado em animal. Isso. Então você tem que ver se é cruelty free. Não faz o menor sentido. Mas tem gente que cai, né? Porque você fala, vegan, então não testa animais. Certo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. E você percebe, alguém já quis fazer algum tipo de certificação? Algum cliente seu, Florinha, já procurou? Não, ainda não. Até porque nós somos uma empresa... recente, essa é uma coisa que a gente ainda não... É um passo, a gente tá no nosso protocolo para daqui a um tempo já. Porque, querendo ou não, para você fazer uma certificação, você tem que ter uma parceria com auditores, porque quem faz a audição da certificação não é a gente, né? Isso. São auditores enviados pelo selo para ver se aquela empresa tá cumprindo aquilo que ela se propõe. Então, tem todo um passo a passo, um protocolo que você tem que agir, que tem que fazer. Mas a gente tá no caminho de começar a fazer essas coisas também. Massa. E de até incentivar os seus clientes, né? Isso. E até porque o que a gente faz, querendo ou não, tá dentro da maioria das certificações. Perfeito. Então, já é o primeiro passo para essas pessoas. E aí, depois, a gente pode até seguir para tentar conseguir as certificações. Perfeito. Mas é importante a gente pontuar também que não é só porque às vezes, quando você vai aplicar a sustentabilidade num local que já existe, muitas vezes você não consegue atender todos os parâmetros das certificações. Às vezes até porque é caro também, às vezes. Isso, exato. Tem certas empresas que não conseguem ainda atender todos os critérios. O que não quer dizer que ela não possa atender alguns e já ver resultado. Exatamente, isso que eu ia dizer. Você não precisa só querer fazer alguma coisa se você for conseguir certificar. Você pode fazer só porque aquilo ali vai ter algum resultado. Realmente, alguns demandam muitas modificações. Por exemplo, tem uns que demandam, digamos que você seja uma empresa que tem... fornecedores diversos. Tem certificações que exigem que você e os seus fornecedores atendam. Exatamente. Aqueles critérios. Então, você tem que promover modificações para você e para os seus fornecedores. Às vezes, não é a realidade da empresa naquele momento, mas você já mudar o seu já vai
impactar positivamente, tanto no meio ambiente quanto no financeiro da empresa também. Exatamente, perfeito. E para além das certificações, a gente tem também as legislações, que são uma coisa diferente. Exatamente. A legislação é o básico. Isso, as certificações, elas são empresas privadas que elas vão certificar que você tem boas práticas sustentáveis. Isso. As legislações, elas são obrigatórias, né? Você tem que cumprir. São coisas que você tem que cumprir. E a gente muitas vezes também não sabe. Por quê? Porque aqui a gente também não tem uma... A licença? A licença, exatamente. Tá. Porque quando você vai obter a licença de alguma coisa... Tem legislações que você tem que atender. Isso. A gente sabe que muitas vezes o que a gente acaba fazendo? A gente faz o projeto todo lindinho, obtém a licença e depois quando vai construir, não aplica. Abandona, né? Mas muita gente não sabe nem que tem coisas que são obrigatórias de serem atendidas, né? Que hoje já são obrigatórias. Inclusive, eu vou fazer uma pesquisa sobre resíduos, né? Sobre a gente tratar os nossos resíduos. E tem coisas que eu não sabia. Que, por exemplo, aqui no Brasil já é aplicado a responsabilidade compartilhada dos resíduos. Então, entre a empresa que forneceu os resíduos e a pessoa que está usando o material. Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que uma empresa, ela é a única responsável por cuidar daqueles resíduos gerados por aquela empresa. E não é. E não é. O consumidor também tem a obrigação de pegar aquele resíduo que ela gerou a partir de um produto de uma empresa e ela tem a obrigação de tratar da maneira correta aquele resíduo gerado por ela. Essa é a responsabilidade compartilhada. E a empresa tem a responsabilidade compartilhada com o governo, né? De levar aquele resíduo para o local correto, para o governo poder pegar aquilo. É aquilo que a gente estava falando. Cada um com a sua tem responsabilidade de todo mundo na cadeia. Exatamente. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho para uma empresa de maricultura, e aí uma das coisas da legislação que eles tinham que atender era justamente isso de fazer um PGRS, que é um plano de gestão de resíduos sólidos. Uhum. E aí, nesse plano, você tem que listar todos os resíduos que aquela empresa gera, para onde eles vão ser destinados, envolve muitas outras coisas, mas é basicamente isso. E aí tinha lá um resíduo que era o óleo do motor das bombas que eles tinham lá. Uhum. Então, se as pessoas não sabem, mas, por exemplo, a empresa que produziu aquele óleo tem a obrigação de receber de volta as embalagens. Exatamente. Porque aquela embalagem, ela não pode ser lavada e aquele resto de óleo não pode ser lavado e jogado fora. Isso. Não pode ser jogado no lixo comum. Água. Na água. Então, faria o quê? Né? Porque a questão é que a gente aqui no Brasil ainda dificulta muito para as pessoas, realmente. Por mais que esteja na legislação, fazer... Na realidade é mais complicado. Então, aí você liga pra empresa. E aí eu preciso que alguém venha buscar onde? Ah, não, mas é no interior, não sei aonde. Pra onde é que eu tenho que levar? Se você é um pequeno produtor de alguma coisa, uma empresa pequena, essa dificuldade vai fazer você desistir de fazer. Exatamente. Você desiste. Então, a gente tem que repensar esse plano de distribuição dessas responsabilidades para facilitar para as pessoas poderem fazer de verdade. Então, no ideal a pessoa usou aquela lata de óleo, aquela embalagem, existe um ponto naquela cidade da empresa que produziu para ele deixar lá, a empresa vai lá buscar para dar a destinação correta. Porque existe uma legislação que é aplicada para aquela pessoa que é quem está usando aquele óleo, tem uma legislação para quem está produzindo aquele óleo. Exatamente. Tem toda uma cadeia que tem que ser seguida, né? Mesma coisa, por exemplo, tinta, que se usa mais simples, as pessoas usam mais do que óleo, né? Tinta, na teoria, você também não pode jogar resto de tinta no lixo lata comum. De tinta com o resto no lixo comum, lavar e jogar fora, que é muito comum também, porque aquilo pode contaminar. Contamina solo e água, né? Exatamente. Então, as empresas produtoras daquela tinta, não é nem a loja. A loja também. O ideal é que a loja recebesse de volta, essa loja tivesse uma comunicação com quem produz a tinta, e aí essa pessoa fosse buscar, e aí eles dessem a destinação correta. Exato. Que essa é a responsabilidade compartilhada, né? Que vem desde o consumidor, que tem a responsabilidade de até levar na loja. A pessoa da loja tem a responsabilidade de levar até o produtor, e o produtor tem a responsabilidade... destinar corretamente. Exatamente. Então, E tem que ser assim, porque... É uma cadeia. Claro, porque não tem também como a pessoa que produziu a tinta controlar... Ir lá na sua casa buscar. Exatamente. Aí também a gente querer... A e empresa nem seja pegar mãe. na sua mãozinha e dizer, não jogue aqui no Eu tenho lixo. aqui na loja, volte aqui. Também, exatamente, nada adianta a empresa
montar todo o esquema dela de vamos devolver tal, se você não pode sair da sua casa para devolver e lá devolver, exatamente. Então, é uma coisa que precisa da cooperação de todo mundo. Exatamente. Falando mais sobre legislação, Florinha, o que, assim, mais no seu dia a dia, assim, do seu trabalho, o que de legislação existe hoje em termos de sustentabilidade, né? A gente tá falando agora da questão do resíduo, mas o que mais há em questão de legislação? Tem muita coisa a ver é o que a gente chama de legislação ambiental, querendo ou não, tem muita coisa que tem a ver com sustentabilidade em si, que é conservação de recursos. Conservar recursos tem a ver com sustentabilidade. Claro. Então, existe toda uma legislação voltada para, por exemplo, conservação dos recursos hídricos, o que é que pode ser feito, como é que se mede qualidade da água, também tem para solo, também tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é mostrando como é que os resíduos devem ser descartados, qual é a categoria dos resíduos. Tudo isso é sustentabilidade. Então, o que a gente tem que fazer é transportar essas legislações maiores, né, que são de âmbito nacional, às vezes estadual, para realidades menores. Então, por exemplo, óbvio que uma pessoa que mora... eu quero fazer modificações no meu apartamento. Eu não tenho tantas legislações assim a seguir. Sim. Eu tenho diretrizes do que se faz nacionalmente para coisas maiores. O que eu quero mais na minha casa é reaproveitar a água, é destinar o resíduo corretamente, tudo bem. Essa parte das legislações, elas realmente são mais aplicáveis, mais importantes para grandes empresas, grandes níveis produtores. mais altos, assim, um pouco mais altos da cadeia, né? Entendi. E aí, faz parte da sustentabilidade. Mas eu acho que a gente pode evoluir na parte de legislação para essa questão de sustentabilidade voltada para parâmetros de, por exemplo... E hoje a gente está começando a caminhar nesse sentido. Por exemplo, empresas de natureza X, digamos, vou inventar aqui qualquer coisa. Empresas produtoras de carro têm emissões de CO2 de X. Sim. Agora, a legislação fala que você tem que fazer tais e tais... Estou inventando a legislação na minha cabeça. Tais e tais alterações para que as emissões sejam X menos 20. Então, isso ainda não existe no âmbito da legislação, mas já existem iniciativas nesse sentido. Sim, sim. A gente sabe, por exemplo, aquela coisa, Acordo de Paris. Isso, exatamente. Né? Que é Vamos diminuir as emissões em tantos por cento até 2030. Isso, para poder manter a temperatura em 1,5. Isso. Aquela coisa toda. Isso é um acordo intergovernamental. É um acordo, não é uma lei. Não é obrigatório. Aí cabe a cada país ver o que é possível fazer. Perfeito. E aí sim criar essas iniciativas públicas de legislação, ver o que é que eu... Pronto, agora que eu assinei aqui esse acordo, que eu disse que eu vou fazer, como é que a gente vai fazer? Eu preciso criar uma lei? Como é que dentro do meu país eu vou fazer para poder cumprir com isso aí que eu disse que eu ia cumprir? Às vezes não precisa nem ser lei, às vezes pode ser incentivo fiscal. Perfeito, exatamente. Que já existe também hoje, mas precisa ter mais. Precisa ter mais, né? exatamente. Se a sua empresa mantiver as emissões de gás carbônico em tanto, vocês vão ter um incentivo fiscal de tanto. Se a sua empresa se o seu negócio de agricultura, o seu agronegócio conseguir manter a mesma produção nos X hectares que você já tem, você vai ter mais benefício fiscal. Até dentro de casa mesmo. Se você aplicar placas solares na sua casa, você vai ter a gente tanto tem de até desconto. Aqui tem o IPTU verde. O IPTU verde, que exatamente. muita gente não conhece também. Aqui em Salvador a gente tem. Exatamente. Que é você fazendo modificações. Veja, não é necessariamente uma lei que você é obrigado a seguir, mas lhe dá um incentivo fiscal. Aí você vai querer fazer porque você quer economizar. Que precisa ser melhor. Para as pessoas realmente se empolgarem a fazer, ele precisa ser um pouco mais atraente. Mais atraente. Mas tem lá, você fizer certas modificações, desde coisas simples até mudar a válvula da sua descarga, o seu prédio ganha X pontos. Se você tiver coleta de água da chuva, o seu prédio ganha 10 pontos. E aí você vai juntando e vai abatendo essa porcentagem do IPTU que você paga. Perfeito, é isso aí mesmo. E nisso, porque lá, justamente quando eu fiz também o mestrado... Lá tem essas coisas? Lá tem essas coisas e lá tem coisas também na própria legislação construtiva.
Então, muita coisa que a gente não tem aqui, justamente por quê? Porque aqui a gente tem energia de sobra, porque aqui a gente tem... disso. Né? Não precisa disso. Mas lá o que acontece? Existem alguns parâmetros mínimos que você deve cumprir. Então, se você for construir uma casa lá hoje, você não pode simplesmente chegar, pegar um tijolo e construir uma casa. Você não pode. Você tem que ter o mínimo de isolamento térmico para poder diminuir a necessidade de utilização depois de calefação, né? De aquecimento. E isso tá na legislação construtiva. Então, tem muito dessas coisas, né? Legal. Lá. Então, é bem legal. E a gente poderia super trazer isso pra cá também. A gente já tem, por exemplo, eu não vou me lembrar agora qual é a cidade, mas tem a cidade lá que tem na legislação que todos os prédios públicos têm que ter coleta de água da chuva. Isso, exatamente. Não tem. Exato, porque aqui a fiscalização também não é a também melhor dos mundos. É. Aqui tem muitas leis que, na verdade, nessa questão construtiva não se segue, né? Lei de acessibilidade, que também é sustentabilidade, porque a gente tá falando de acessibilidade e a sustentabilidade, como é que se diz? Social, sim, né? Acessibilidade tem que ter, porque senão não faz sentido. Não faz sentido você fazer um prédio que não é para todo mundo. Então, existem legislações de acessibilidade, por exemplo, que não são seguidas. Então, infelizmente, ainda carece um pouco aí dessa fiscalização, né? Mas também, se a gente for só olhar pelas coisas que faltam, a gente não faz nada, porque a gente fica um pouco... Assustada. Claro. Tipo, meu Deus, falta muita coisa. Claro. Ai, meu Deus. Mas tem que começar de algum lugar, a gente tem que sair de algum lugar, senão não vai pra lugar nenhum. Exatamente. Mas lá, essa questão mesmo da construção do isolamento térmico é uma coisa que ninguém já nem mais questiona. Tipo já assim, faz parte do dia a dia, já faz né? parte. Não existe você construir um negócio sem pensar em alguns parâmetros básicos. Por quê? Porque isso já vem sido aplicado há muito tempo, já vem sido feito na educação há muito tempo em relação a isso. E aqui eu acho que justamente falta a gente ter um pouco mais desse costume, desse hábito cotidiano de dizer, não, gente... De trazer pra realidade das pessoas. É aquele velho, o que é que isso tem a ver comigo? Exatamente. Se não faz parte do seu dia a dia, você não entende o que é que aquilo tem a ver com você. Perfeito, perfeito. Por isso que a gente sempre, quando a gente tava fazendo alguns trabalhos, a gente faz palestra também em escola, essas coisas, a gente sempre fala da importância de trazer... Se você tá passando um conhecimento pros alunos, por exemplo, traz pra realidade daquele aluno. Maravilhoso, perfeito. Porque senão fica, às vezes, a gente falando daqui de cima, vamos mudar o mundo, porque precisa energia. Às vezes aquela pessoa não tem nem energia na casa dela. Exatamente. Aí você fica... Sabe aquela pessoa ali com o nariz empinado falando que eu vim com toda a informação e vocês agora resolvam, porque senão vamos todos morrer no aquecimento global. Eu penso assim, o que parece tem a um ver pouco com isso às vezes, né? E só que a pessoa tá assim, ué, gente, mas eu vou fazer o quê, então? Não tem nada a ver com isso, sabe? Então, assim, traz pra realidade de cada um. Porque mesmo que não seja a realidade daquela pessoa fazer alterações na casa dela, aquele conhecimento naquela pessoa vai ter uma serventia pra vida. Perfeito. Então, ela vai influenciar alguma outra pessoa. Então, é mais naquilo que a gente tem, o que a gente pode fazer mesmo de concreto, de físico, mas também como a gente pode ajudar aí, diminuindo esse gap do conhecimento para que as coisas se tornem comuns. Exatamente. Se tornem cotidianas ordinárias, mesmo. Ordinárias, exatamente. Exatamente. Perfeito, perfeito. E o que você diria, assim, para as pessoas, como é que diminui esse gap de conhecimento? Como é que as pessoas, no nosso cotidiano, como é que a gente pode buscar esse conhecimento acerca da sustentabilidade? Pronto, essa é uma questão interessante, que eu acho que isso é uma questão de responsabilidade mais de quem tem o conhecimento hoje do que do quem não tem, obviamente. Porque a gente só procura aquilo que a gente conhece. Né? Então, você falar para as pessoas que existe uma responsabilidade delas de buscarem algo que elas nem sabem que existe, não faz o menor sentido. Então, eu acho que nesse aspecto específico, existe uma responsabilidade maior de quem já tem o conhecimento hoje. Ou seja, as escolas, as universidades, principalmente as universidades públicas, porque a universidade pública é um local de compartilhamento de conhecimento público. Então, tem que ter uma tentativa mais ferrenha, mais forte, mais eficiente mesmo de espalhar conhecimento. E tem muitos projetos hoje acontecendo dessa maneira. A gente aqui é uma ferramenta. Com certeza. Né? Assim, eu acho justamente nesse sentido. Vamos do conhecimento de quem tem para quem não tem. Perfeito. Então, sair um pouco da nossa bolha, às vezes, porque a gente... É muito confortável ficar falando pra quem já sabe do que a gente tá falando. Exatamente. A pessoa fica lá concordando com a gente tá... Ótimo, maravilha. Exatamente. Mas a gente tem que, às vezes, botar a cara a tapa e vou aqui começar, por exemplo, um projeto como esse, que qualquer pessoa pode assistir na internet. Ou eu vou me prontificar e vou
pras escolas, vou dar palestra, vou nas associações, vou procurar eventos pra discutir com gente que não entende do que eu tô falando, ou até gente que discorda de mim. E acho que sai um pouco desse salto também do eu sei tudo, eu faço tudo, porque eu sinto muito isso de um certo julgamento de quem já tem esse conhecimento, de quem já tem atitudes sustentáveis, de olhar pra quem não faz isso e julgar a pessoa ignorante. Exatamente. E, nossa, você não faz isso? Como assim? É tão simples, tão básico. Então isso você afasta. está contribuindo com a destruição do mundo. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus, nossa. Isso afasta as pessoas muito mais do que traz elas pra elas fazerem as E tem que ter uma questão da sensibilidade de entender que às vezes as pessoas têm problemas maiores. Isso, exatamente. O seu problema, aquilo que você identifica como problema, não é o maior problema de todo mundo. Exatamente. Então, a sua parte não é fazer com que aquele seja o maior problema daquela pessoa, porque não vai ser. Mas que ela entenda que é um problema que existe e que ela pode contribuir pra solucionar. E plantar uma sementinha, né? Exatamente. E não é julgar aquela pessoa, apontar o dedo e dizer, você só faz isso, então você é uma porcaria. Exatamente. Óbvio que a gente acaba pedindo mais de quem tem mais. Sim. No sentido de, óbvio, que se você é uma pessoa que tem acesso à educação, que teve acesso a diferentes materiais de informação, a todo tipo de coisa, eu vou questionar mais. Mas você não teve acesso a esse conhecimento? Sim. Aí, por que você não faz? Aí a gente pode abrir esse debate. Por quê? O que é que você acha? Já naquela outra mão, é dizer assim, olha aqui o que existe. Perfeito. Entendeu? Aqui o conhecimento. Vamos primeiro lhe apresentar e depois a gente debate o que você acha, qual é a sua responsabilidade e qual não é. Perfeito. Por isso que a gente fala das responsabilidades maiores para as empresas e governos do que para as pessoas. Claro. Porque o impacto deles é maior. é o porque o tamanho do conhecimento que eles impacto. têm nesse sentido literal da coisa é maior. O que não quer dizer que eu não tenha. A gente não pode ser isentão também. Dizer, não tenho participação, o governo não faz. O governo. Exatamente. Mas primeiro quem escolhe o governo sou eu. Exatamente. E segundo que a gente tem que cobrar também, né? se a gente deixar para os outros tudo, eu não faço nada. A gente, além de fazer, tem que cobrar. Exatamente. E além de cobrar, tem que fazer. Exatamente. É uma via de mão dupla. Exatamente. É isso aí. Eu amei, Florinha. A gente vai agora para os nossos quadros. Ai, meu Deus. Essas coisas de pensar na hora são péssimas. Os quadros dos nossos programas, que a gente é chique. E nosso primeiro quadro é o Look de Outro Dia. Que a gente, afinal, né? Nós somos um podcast de um brechó. E isso também é sustentabilidade. Eu sempre digo que a gente, não é? E eu sempre digo que a gente enxergar as roupas com afeto é sustentabilidade, porque a gente dá valor àquilo. E eu acho que a gente tá passando, falar em moda, eu acho que a gente tá passando por um processo da moda se enxergar dentro da sustentabilidade também. Sim. Da indústria da moda, eu digo. Exatamente. Que é uma das mais poluentes que existe. Exatamente. E que tem a ver com a demanda do mercado também. Ou seja, é responsabilidade nossa também. Exatamente. É muita coisa que tem que mudar, mas eu acho que a gente tá passando por esse processo. Não sei você que tá mais dentro do coisa. Eu acho que a gente tá começando as empresas estão começando a entender diferente. Total. E as pessoas também. E a moda é algo que está absolutamente no nosso cotidiano, né? Então, impacta básico, né? muito. Exatamente. Se vestir. É uma necessidade básica. Exatamente. Então, eu queria perguntar pra você, né? Sobre o look de outro dia. Se tem algum look, ou não precisa ser um look, né? Uma peça de roupa, um acessório, enfim. Algo de se vestir que tenha marcado você de alguma forma. Ou porque você tem uma história engraçada, ou alguma coisa sentimental com aquela roupa. Enfim, algo que tenha marcado, passado pela sua vida e te marcou. Deixa eu pensar. Essa coisa do look é engraçada, porque eu não sou a pessoa dos looks. Eu sou aquela pessoa das fardinhas. Como eu não tenho muita coisa, tipo, eu fico vendo seu Instagram, eu fico, como eu queria ter essa criatividade. Mas eu sou a pessoa das fardinhas, então eu tenho aquelas roupas. Quando eu gosto de uma roupa, você só vai me ver naquela roupa. Porque eu sei que vai dar certo, entendeu? Então, agora, hoje em dia, eu tô num momento fardinha, roupas do meu marido. Ai, adoro! Porque eu gosto de roupa aqui, ó. Folgadinha. Essa blusa é dele. Ai, eu adoro então, folgadinha. As minhas fardinhas, hoje em dia, são as blusas do meu marido. Eu amo que isso também é sustentabilidade, né? Você compartilha o guarda-roupa, duas pessoas. E eu adoro porque eu ajudo ele a comprar as roupas, então eu já olho assim, não vou gostar dessa cor. Essa daqui eu gostei. Eu vou gostar. Aí eu falo, agora eu vou ali numa loja pra mim. Ele não sei pra quê. Você já comprou aqui as minhas suas, você só abre o meu armário agora. Mesmo. Eu amo, eu gosto, é isso. E uma coisa especial
Não é nem uma roupa, é um acessório. Tá ótimo, pode ser. Que valendo. quando eu fui casar, eu queria um acessório de cabeça que era uma pedra que eu tinha visto no Instagram, numa loja em São Paulo. E era super caro, assim. E eu ainda ia ter que mandar trazer. Ele era uma pedra, assim, tinha umas plantas, era bem bonito. Aí eu fiquei, gente, e agora? Eu queria tanto esse negócio. Mas era, tipo, muito caro. Aí eu falei assim, será que eu acho alguém daqui que faça isso? Aí eu só coloquei assim no Instagram, coloquei a foto. Coloquei, gente, alguém aqui. Vai aqui. O famoso me dê a dica. O famoso alguém me deu a dica da blogueira. E aí veio um rapaz que era colega de um amigo meu da escola, que eu nem via há muito tempo, falou, eu faço. Ai, que legal. E aí ele foi ali na Avenida 7, comprou uma coisinha, e aí ficou muito lindo, assim, botou flores, e comprou uma pedra, colocou o pente, e foi meu acessório de cabelo no meu casamento. Eu vou querer foto disso. Eu vou mandar. Que a gente posta sempre, depois a gente posta as referências visuais do que a gente foi falando, a gente coloca lá, eu vou querer isso. E eu fui belíssima com o meu negócio de cabeça que foi feito em Salvador. Que lindo, amei, adorei. E isso do marido, da roupa do marido, eu sou super frustrada porque meu marido é do meu tamanho e é mais magro que eu. Candinho é magrinho. Que ódio, nada dele cabe em mim. Não, logo que eu comecei a namorar com o Bruno, aí eu lembro que a gente tava na casa dele assim, aí eu vi que ele tinha um monte de calça jeans que ele não usava. Aí o menino, me dá isso aqui. Eu fiz um monte de short. Que maravilha. Anos e anos de short. Eu namoro com o Bruno, eu tô com o Bruno há 11 anos. Acho que o último foi se desfazer um dia desse. Meu Deus. Olha isso, gente. Eu fico arrasada. Como é calça boyfriend? Não existe pra mim. Eu tenho que comprar minhas calças boyfriend. Eu não posso pegar meu marido. Não pode pegar. Não entra nas minhas coxas. Não entra nas minhas coxas. Não passa das coxas. Roupa de academia, as blusas. É tudo dele. Tudo dele. Ai, que inveja. Vai lá, Cândido melhore. Eu compro umas coisas maiores aí pra gente poder usar. Exatamente. E ele ainda tem isso que ele gosta de coisa agarrada. Ele não gosta de coisa ele é apertadinho. Ele gosta de coisa apertada. Vamos para o nosso segundo quadro, então, agora, Florinha, que é Se Eu Pudesse e o Meu Dinheiro Desse. Que eu vou te perguntar alguma coisa que, se você pudesse fazer, o que você faria? Então, a minha pergunta pra você hoje é: o que, se você pudesse, que todas as pessoas tivessem uma atitude sustentável, o que seria? Deixa eu pensar. Vou falar uma que é simples. Ótimo. Porque a gente tá falando pra maioria das pessoas. Então, é o seguinte, se todo mundo pudesse fazer... Gente, é o básico do básico. Reciclagem. Perfeito. E veja que quando eu digo reciclagem, a gente fala muito sobre reciclagem. As pessoas... Você fala, as pessoas sabem o que é, mas elas não fazem tanto, mas elas sabem o que é. Mas, além da reciclagem, façam o antes. Que é... O ideal é a gente reciclar cada vez menos. Por quê? Porque a gente vai estar comprando cada vez menos. Exatamente. Vai estar gerando menos resíduo. Gerando menos resíduo. Então, é um passo atrás. Isso. Reciclar, porque a gente gera resíduo. Mas antes de ter que reciclar, vamos pensar mais naquilo que a gente está comprando. Em evitar gerar. Em evitar gerar resíduos. Perfeito. Por exemplo... Eu não consigo compreender por que a gente está importando essa moda de ter fruta embalada com plástico. Eu sei que existe um nicho específico de pessoas que precisam, né? Mas o volume que a gente está vendo não é para isso. Eu queria entender por quê, qual é a razão, se existe uma razão financeira para eu tirar a casca de uma coisa, do volume que está sendo feito, e colocá-la num plástico. Sim. Eu não entendo. Então, se se você não tem uma necessidade especial, isso, não compre. Exato. Porque aí... Deixa pra quem tem a necessidade especial. A deficiência. Isso, a deficiência, a necessidade. Isso. E eu entendo por que precisa ter. Mas se você não tem, não compre. Pra quê? Perfeito. Frutas têm embalagem natural. Perfeito. É isso, não entendo. Perfeito. Então, maravilha, adorei. Acho que isso é essencial, assim. Inclusive, na minha casa, agora no meu prédio, a gente começou há pouquíssimo tempo a reciclar. Tem tipo 1 ano que a gente começou a reciclar lá no prédio. Tipo assim, ter as lixeirinhas separadas no prédio mesmo. Sim. E ter uma cooperativa que vai lá e recolhe. Inclusive, uma dica aí, que você pode entrar em contato, né? Se você mora em casa ou em prédio é até melhor, porque tem mais pessoas. Você pode entrar em contato com uma cooperativa, se você ainda não tiver isso, não tiver ainda uma reciclagem lá na sua casa, no seu prédio. Você entra em contato com a cooperativa e a cooperativa vai lá recolher os
os resíduos gratuitamente. Você nem vai precisar mais ir até um ponto de reciclagem, né? Até um ecoponto, entregar os seus resíduos, porque a cooperativa ela já vai até você. Exatamente. Então é ótimo. Tem outras estratégias, por exemplo, o Vale Luz. Isso, da Coelba, Coelba, ele é da né? Coelba, que eles também buscam, você entra em contato, marca um dia. Ah, nem sabia que eles buscavam. Buscam também. Ah. E aí, óbvio que depende das regiões, eu não tenho assim de cabeça quais são as regiões, mas vale a pena pesquisar. E eles dão abatimento na conta de luz. Na conta de luz. Eu sabia que tinha uns pontos, né? Tem lá no Shopping Bar, inclusive. É. Tem um ponto da Coelba. Mas tem alguns lugares específicos que eles buscam. Ah, não sabia também. Outra possibilidade aí. Maravilha. Exatamente. Então, basta querer também, né? Basta um pouquinho de esforço. Pouquinho, exatamente. E o nosso último quadro, que é o Já Estou em 2034. Ou seja, você já tá lá no futuro, com o pensamento lá no futuro. E vem aqui dar uma dica pra gente. Que você já acabou de dar, né? Uma dica de reciclagem. Mas agora pode ser uma dica também de um documentário, de um perfil no Instagram pra seguir. Enfim, de qualquer coisa que você queira dar. Pode ser uma dica do dia a dia também. Para que a pessoa consiga aplicar a sustentabilidade um pouco mais no dia a dia. E pode ser também isso, um documentário para a pessoa assistir, para poder se informar mais, um livro, enfim, o que você Deixa eu quiser. Pensar. Não, obviamente que um Instagram para acompanhar o nosso. Isso aí a gente já ia fazer a propaganda, então você já faz logo. Que é @mirante.ss. Que lá a gente compartilha conhecimento, a gente dá várias dicas também do que é que você pode fazer na sua casa. Para todo tipo também, tá, gente? Desde pessoa física, pessoa jurídica, 1 pessoa, 20 pessoas, 100 pessoas. Acompanha lá, a gente faz muito material legal. E deixa eu ver uma dica de... Na verdade, eu tenho uma dica, nem acredito que não é uma dica de um livro em si. Eu não acredito que eu vou dar essa dica, porque eu era muito contra isso, na verdade. E, particularmente, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Eu leio, gosto muito de livros e tal, e tal, e tal. E eu sempre fui defensora ferrenha de livros físicos e sou até hoje. Só que... Eu gosto mais do que do Kindle. Exatamente. Eu tenho até o Kindle, mas eu gosto mais do livro. Cheiro de livro é muito, muito delicioso e é o melhor cheiro do mundo. Mas a gente... Eu acho que uma dica pra quem... Óbvio que essa é uma dica super específica pra quem pode ter, né? Mas existe uma seleção... Eu vou procurar o nome específico. Certo. A gente porque eu não lembro agora, mas existe uma seleção pra quem tem o Kindle dentro da Amazon, específica para livros que eles chamam, tipo, livros verdes. Livros que falam sobre sustentabilidade, temáticas verdes. E aí, quem tiver... Procura lá, tem um material bem legal. Massa. Eu não lembro agora exatamente o nome, mas eu vou mandar pra você e você coloca aqui. A gente coloca no Instagram as diquinhas, a gente faz um Eu resisti, aí o Kindle, porque eu sou aquela pessoa, eu vou viajar e eu leio 10 livros ao mesmo tempo, aí eu levava uma sacola. Exatamente. Aí me deram de presente pra minha filha. Melhor. Eu tenho o Kindle justamente porque eu gosto de quando vai viajar, você bota ali. É prático. Mas eu ainda tenho os... E às vezes eu gosto de um livro no Kindle, aí eu vou lá e compro o físico, porque eu quero ter o físico também. Eu faço isso. Eu gostei tipo, às vezes ele tem até figura. Ou essa figura ia ser mais bonita. Ia ser no livro, né? Livro. Aí eu vou e compro. Eu também faço isso. Mas o Kindle é legal justamente por isso. Porque ele dá... Que nem Netflix, né? Que dá o... Isso, você faz uma pesquisa e facilita. E aí, lá tem sessões de livros falando sobre isso. Perfeito. Ótimo. E a minha dica hoje que eu vou dar é um perfil que... eu vou dar desse perfil, que é uma menina... que ela é artista plástica e ela sempre faz muitas coisas legais de do it yourself, né? Faça você mesmo e tal. E muitas vezes ela faz reaproveitamento de materiais, mas não só isso, não é nem por isso que eu vou dar dica. Essa parte também é legal, mas eu vou dar dica porque ela agora tá com uma iniciativa muito legal. Ela tá com uma parceria com um aplicativo chamado Kataki. Não sei se você já ouviu falar. Não, isso não. Que é um aplicativo que é como se fosse um Uber da reciclagem. Ah, legal. Você joga lá o seu endereço, diz que tipo de material que você tem pra reciclar e ele vai achar os catadores que estão ali perto. Mais próximo, que legal. Pra recolher os seus resíduos. Eu não sei nem se aqui em Salvador já tá funcionando isso, mas em algumas cidades do Brasil já funcionam. Mas, que também é uma dica, o aplicativo Kataki, que eu não sei, eu vou até ver se já tá funcionando em Salvador, porque se tiver eu já coloco lá também como dica. Mas a minha questão essa menina, ela tá em parceria com o Kataki, eles estão fazendo uma série de conteúdos no Instagram dos dois, né? Que agora tem aqueles posts colaborativos. Sim. E ela chama uma catadora
E a catadora vai explicando sobre os resíduos. Então, ela vai dizendo, ó, esse tipo de resíduo aqui, a gente consegue sim reciclar. Esse tipo de resíduo aqui, a gente acha que recicla, mas não recicla. Então, isso já é muito legal, porque eu mesma tinha várias coisas que eu não sabia. As pessoas têm muitas dúvidas. Que eu não sabia que não reciclava, e eu super achava que reciclava. Ela dizia, ó, gente, isso aqui não recicla, é mentira, tá? Vamos evitar. Então, evitar comprar. Exato. Então, são várias coisas que você já vai, ó, esse aqui já vou evitar, porque... ela disse que não recicla. Já isso aqui recicla, então esse aqui eu já posso dar prioridade a esse. Então tá muito legal essa série de vídeos. Tá bem informativo, tirando várias dúvidas. E de uma pessoa que literalmente trabalha com isso, né? Que é a catadora. Então o nome do perfil é Madu Magalhães. É Madu, M-A-D-D-U. Magalhães, né? Com 2 Ds, Madu Magalhães. Eu vou jogar também lá no Instagram. E o Instagram do aplicativo é Baixa Aqui, que é Baixa... e KI, né? Fica tudo junto. Ou, baixa aqui o quê? Tô doida. Cata aqui. Cata aqui. Cata aqui. Então, é tudo junto, né? Cata, K-I. Cata aqui. Então, vou jogar também. E eu lembrei agora que você falando, eu lembrei daqui de Salvador também, que é uma empresa que eles usam resíduos plásticos para fazer móveis, a plasticaria. Plasticaria, eu sei, conheço. Eles fazem móveis, fazem acessórios de cozinha, tudo. E fica muito bonito. Eu tenho em casa uma mesa. Faz coisinha de pet. Porta-copo. Eles fazem acessório para banheiro. E não é assim, a garrafa, por exemplo, a garrafa pet corta... o plástico passa por um processo para ser moldado e eles têm cor. É muito bonito. É legal, eu gosto muito do material deles. Exato, vou jogar lá também, então, no Instagram. É bem legal. Eles, inclusive, sempre que tem feira... eu conheci eles na feira, exatamente. Exato, eu também conheci eles na feira. Então, eles estão sempre por aí. Vocês podem procurar, encomendar, enfim, é bem legal. Então, essas foram as nossas dicas do dia. Florinha, eu queria te agradecer muito. Eu amei o papo. Eu que agradeço. E esse compartilhamento de conhecimento, que você tem muito conhecimento pra compartilhar. Eu espero que você venha outras vezes aqui. Só chamar. Porque a gente vai ter mais pauta pra falar, né? Espero que nas próximas temporadas aqui do programa você venha, porque... eu amei algo que eu poderia falar sobre horas. Vamos marcar uma janta. Vai lá em casa. Marcar esse date duplo. Esse date duplo. E a gente conversar, porque e assim, tá obrigatório assistir esse episódio, tá? Obrigatório para todo mundo que quer melhorar, que quer ter uma vida mais sustentável, tá obrigatório assistir com uma pessoa que sabe do que tá falando, que trabalha com isso. E eu quero que você dê agora venda o seu peixe, né? Porque, afinal de contas, ela pode ser contratada. Você pode ter os serviços de Flora Assis na sua casa, na sua empresa, enfim. Então, venda seu peixe. Onde é que a gente te acha? Fala aí o Instagram da sua empresa, você já falou, mas fala de novo. Se quiser dar o seu perfil pessoal também, o site, se tiver, enfim. Então, de novo, Mirante Soluções Sustentáveis é o nome da nossa empresa. No Instagram, a gente é mirante.ss. A gente também tem um site onde a gente tem todos os nossos serviços. A gente tem um blog que a gente está começando agora, mas a gente vai trazer informação através de blog. A gente traz informações também a respeito dessa área de sustentabilidade, que é mirantesustentável.com.br. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo mirantesustentável@gmail.com. Perfeito. E aí a gente conversa e vê quais são as possibilidades para a sua casa, o seu empreendimento, seu imóvel, o que você quiser fazer na área de sustentabilidade. Fica a dica aí. Essa também é a minha dica do quadro Gestão 2034. Pois é, a gente já está em 2034. Exato. E falar a vocês que sustentabilidade não é algo de outro mundo, não é algo que necessariamente você tem que gastar rios de dinheiro. Flora tá aqui para provar. E o serviço dela é um serviço que a gente tem sim que contratar cada dia mais. É bom não só para o planeta, mas para o nosso bolso também. Com certeza. É isso aí. E te agradecer muito, Florinha. Eu amei sua presença aqui. Foi maravilhoso. E é isso. Queria te agradecer muito. Obrigada eu. Me chama que eu venho. Com certeza, a gente vai querer, com certeza, que você venha de novo. Tá certo. E também chama a Flora para palestras, ela também oferece. A gente dá palestras, tem eu, minha sócia Ellen, a gente faz palestras para escolas, a gente faz palestras corporativas, né, para empresas. Só falar com a gente pelo e-mail e pelo Instagram que a gente tá lá. Então, fica a dica aí. E eu quero agradecer agora a vocês pela audiência até agora. E pela audiência de todos esses tempos, todos esses dias, todos os episódios. E continuem aqui com a gente. Um beijo e até a próxima.